Vivo para arriscar-me, sinto que esse é o meu dever no mundo. Livro E a Princesa no Mar. Autora do livro, Tayane Coelho. Este volume é único. Início do prefácio. Liberdade. Afinal, o que seria isso para nós? Tanto tempo numa viagem em busca de um lugar almejado por várias gerações anteriores à minha. Em busca de uma terra prometida a todos que conseguissem encontrá-la. Pense na emoção de finalmente pôr os meus pés lá, na minha alegria de poder compartilhar esse momento com meus irmãos e com minha joia preciosa. E realmente foi um prazer. Ah, perdoe-me se enrolei nas minhas palavras. É que, como escritor, eu me empolgo em falar sobre tudo que crio e gosto. O que você, caro leitor, lerá neste livro, se resumirá na história de uma princesa, que um dia pôs seus pés no meu navio e me guiou a uma ilha. Nossa viagem foi longa, enfrentamos muitos obstáculos, encaramos todo tipo de pessoa, vimos todo tipo de maldade, mas se tem algo que vos digo, é que valeu a pena o esforço. Nasci numa realeza, mas nunca me senti príncipe. Sendo o mais novo de 2 outros irmãos, eu sempre busquei motivos para me sentir bem onde vivia. E foi aí que comecei a escrever. Sempre gostei de aventuras da realeza, pessoas com dons mágicos, e é claro, piratas. Afinal, uma boa história de pirataria empolga qualquer um. O príncipe Demian, meu irmão mais velho, sempre sonhou em se tornar rei. E esse sempre foi o seu foco. Já minha irmã, Violet, nunca ligou para isso. Ela sempre teve uma mente e espírito livres, e por mais que pretendentes não a faltassem, a princesa Violet fazia desgosto à família por não querer se casar. Mas essa história não é exatamente sobre mim, ou só sobre minha família, não. Você vai saber mais sobre isso também. Mas esse livro é sobre uma jovem princesa, a mais nova de 2 irmãs. Seu nome? Princesa Helena Reynolds, uma moça graciosa que um dia tive o prazer de conviver. Ah, não. Não se preocupe, você irá conhecê-la. Quando? É a sua próxima página. Boa leitura. Capítulo 1. Poderia começar com Era uma vez e iniciar essa história como um conto de fadas mágico de um príncipe, uma princesa e seus amigos que encontraram a solução de seus problemas magicamente. Mas não, querido leitor, não é a partir disso que vamos dar seguimento à nossa história. Calma, prometo que ela será empolgante. Então, vamos lá. Acade, este foi um dos reinos mais encantadores que eu pude visitar. Sua beleza era estampada em seus campos, fazendas, construções, praças e feiras. As pessoas, os súditos, viviam felizes. Dos mais ricos até os menos afortunados. Digamos que era um reino onde era possível encontrar paz. Acade era liderado por um rei, cujo nome era Ivan William Reynolds II, um bom homem com a aparência de um bruto viking, que carregava consigo as experiências de suas viagens e aventuras nas cicatrizes em seu rosto e calos em suas mãos. Além de uma espada soldada com seu próprio nome. Bem alto, ruivo, de olhos claros no tom mais esverdeado do que uma esmeralda. Mas não se assuste com o que vê em seu físico, pois estamos falando de um tipo de rei que se tem o prazer de conversar por ter um enorme conhecimento. Um coração de ouro e com boas piadas, governava seu reino com prudência e sabedoria, um dos reis mais admirados pelos 7 mares, um escolhido. Ao seu lado, a rainha de Acade, Lilian Marjorie Reynolds II, uma rainha sábia, inteligente num grande nível que espanta os que se acham espertos, seu conhecimento vem de muito estudo, ela realmente sabia de tudo, ou quase tudo. Sua aparência? Ah, uma postura impecável, pele clara, olhos castanhos e o cabelo tão dourado quanto o mais valioso ouro de sua coroa, poucas rugas, mesmo de idade avançada, um vislumbre único e porte de uma verdadeira rainha. Juntos, o rei Ivan e a rainha Lilian governavam lado a lado e tinham 3 filhas, Gladys e Cecília, a mais velha, herdeira do trono, de 28 anos, era uma princesa séria, seu rosto lembrava o de sua mãe, porém com os olhos e cor do cabelo do pai. É simplesmente uma beleza encantadora. Uma mulher muito dedicada aos seus propósitos, sonhava em um dia liderar o reino querido e ajudar as pessoas. Assim como a mãe,
sempre andou estudando e adquirindo conhecimento, guiada pela rainha. Hadassa praticava muito para um dia se juntar a um príncipe o qual conhecera há pouco tempo. A irmã do meio, Rebecca Daisy, de 25 anos, era uma mulher descontraída e divertida. Sua aparência é delicada, com cabelos acobreados que um dia foram tão loiros como os da rainha, mas que escureceram com o tempo. A princesa é talentosa no ramo da música, tanto que enchia o palácio de alegria quando cantava. Sua voz trazia boas novas, como de uma levita. Seu dom era impecável, assim como seu dom para a alta costura. Ela era estilista da família, que liderava as costureiras do palácio, uma verdadeira modista. Rebeca cuidava dos trajes de todos da família nas festas, nos bailes ou aniversários. A mesma também era entusiasta do amor romântica do tipo que sonhava em encontrar o amor verdadeiro e casar-se. E por fim, a caçula da família, de apenas 22 anos, Helena Marjorie, a princesa que tinha um diferencial de todas as outras. Tão bela como uma tarde de outono, herdou a delicadeza das mulheres da família, bem como a bravura e aparência forte e determinada de seu pai. Cabelos ruivos e pouco encaracolados que caíam em cascata. E sardas na pele branca como porcelana. Parecia ter saído de um conto sobre vikings escoceses. Não sonhava em ser rainha, ou em encontrar o amor. Sua paixão e dedicação estavam em outro lugar, na literatura. Conhecida como contadora de histórias por falar sobre seus livros favoritos para jovens e crianças do reino, Helena levava conhecimento onde pisava. Ela tinha uma boa relação com sua família, por mais que se achasse um pouco excluída por não ser uma mulher apaixonada como Rebeca, ou por não almejar ser uma futura rainha como Hadassa. Ela tinha algo diferente, um brilho e propósito diferente. Poucos enxergavam isso. Vivia dentro de sua biblioteca, enterrada na leitura. Passava muitas horas do seu dia lendo, e isso para alguns era muita loucura, agiam como se ela não aproveitasse sua vida ao máximo. E ela vivia, só que do seu jeito. Certo dia, durante uma tarde não muito quente, Helena estava dentro de sua biblioteca, que por sinal, havia ganho de seu pai há alguns anos. Ela tinha 2 andares espaçosos com várias estantes e livros organizados em categorias. No andar de baixo, havia um sofá de couro escuro e 2 poltronas em frente a uma lareira, que era acesa em dias bem frios. O sonho de todo leitor. Enfim, Helena estava lá, guardando algumas novas histórias que seu pai tinha acabado de enviar para ela, antes de voltar de sua viagem a negócios. Em um instante, a princesa resolveu pegar uma de suas histórias favoritas e ler em voz alta como se estivesse encenando em um grande teatro. A rainha, em plena fúria, expirou. E assim ela respondeu ao homem em sua frente: "E se não sair deste castelo em segundos, mandarei minhas leoas o caçarem até os confins da terra." Sua voz ecoou pelo castelo e o silêncio então se manteve, ao ler o que estava naquele trecho, e Helena riu. "Ah, sim," disse finalmente, "este é um tipo de rainha que eu seria. Não do tipo pomposa, que prepara festas, vive para procriar e dar herdeiros à coroa." Ela passeava pelo local com o livro em mãos e zombando da vida real. "Não vou passar uma eternidade vendo a minha vida fluir vagamente, não. Eu serei diferente como..." E antes que pudesse terminar sua fala, a princesa é interrompida por alguém que estava à porta batendo. Helena Marjorie. Era sua mãe, a rainha. "Por quê? Esta porta está trancada?" "E por falar em rainha, lá vamos nós de novo," disse consigo mesma, "já estou indo, ó saudosa mãe." Assim ela correu até a porta, enquanto proferia palavras à mãe como se fosse uma personagem de uma das suas histórias. "Diga-me, o que queres na presença de sua humilde caçula?" Falou ao abrir a porta e fazendo uma reverência exagerada. "Por que está falando desta forma? Como se estivesse em um livro." Completou a frase. "Sim, em um livro, claro," disse revirando os olhos. E Helena sorriu. "Você precisa sair um pouco dessa biblioteca, menina. Passou todo o dia aqui." "Não, mãe, eu não preciso. Estou bem passando meu dia aqui," respondeu ao se distanciar da porta e ir em direção a uma das estantes de madeira escura. "E Helena, seu pai está vindo para casa hoje, quero recebê-lo bem no jantar."
porém, antes preciso conversar com você e suas irmãs. Um sorriso se abriu no rosto de Helena ao escutar sobre a volta de seu pai. As viagens do rei Ivan a deixavam ansiosa e cheia de saudades, pois eles eram uma dupla inseparável. Bom, se a causa maior para que eu compareça é a volta de papai Akkad, então estarei lá com muito prazer, minha rainha. A princesa se curvou novamente como reverência à sua mãe, brincando com ela. Eu irei guardar algumas coisas, e encontro vocês, está bem? E não demore, Lilian disse num tom mais sério do que o de costume. Sim, senhora. Farei o possível para não me atrasar. A rainha Lilian saiu, deixando sua filha sozinha novamente, que aproveitou seu curto tempo para guardar alguns de seus novos livros. E por mais que houvesse empregados suficientes em seu castelo para poder fazer isso, ela mesma gostava de arrumar cada prateleira. Enquanto arrumava, a atenção da princesa foi chamada rapidamente para uma porta atrás de uma cortina de veludo vermelho. Logo lembrou do conselho de seu pai para nunca, jamais, abri-la. Forma genial de conter uma pessoa curiosa, não acha? Depois de alguns minutos, Helena foi ao encontro de sua mãe e suas irmãs que a esperavam no jardim nos fundos do castelo. Um belo jardim, inclusive. Ele era enorme, com árvores altas, de folhas grandes e pequenas. O jardim também possuía trilhas de pedras no meio da grama bem verde. E um lago com uma pequena cachoeira ao fundo, onde havia uma ponte de madeira que o cruzava e levava ao outro lado. E Helena adorava aquele lugar. Local perfeito para o chá da tarde. Ficava perto de uma pequena fonte, que era o único alto barulho feito ali além dos pássaros sobre as árvores. Ah, enfim você chegou, caçulinha. Falou Rebeca, a irmã do meio que era totalmente apegada a Helena desde quando ela nasceu. Eu não demorei muito, Rebeca, apenas alguns minutos falou puxando a cadeira para se sentar. O que faz nessa biblioteca, além de ler compulsivamente? Perguntou Adassa, a mais velha, que olhava para as duas mais novas. Sentia-se responsável pelo bem delas na ausência das ordens de sua mãe. O que mais se faz numa biblioteca, Adassa? Brincou Rebeca. Quem você está levando para os cantos? Rebeca Daisy Reynolds. Exclamou a rainha-mãe, tenha modos com sua irmã mais velha. E Helena e Rebeca tentavam conter o riso mediante a situação. Estive guardando uns livros que recebi de papai e finalmente a caçula respondeu. Falando do pai de vocês. Lilian mudou de assunto. À noite, teremos com o rei 2 convidados vindos de Cannes. Adassa ajeitou-se em sua cadeira, tentando não transparecer a ansiedade. Cannes. A ilha dos vikings? Perguntou a do meio. Não exatamente isso, Rebeca. Corrigiu Helena. Um dos reis de Cannes foi o rei Barbarossa, então, é exatamente isso, e Helena. Tal rei é conhecido por suas grandes navegações, batalhas e larápios, por um curto tempo. Falarei melhor dele depois. Escutem-me, meninas. Os príncipes virão conhecer vocês duas pois um deles se apresentará como pretendente de Adassa. Espera. Por que Adassa tem pretendentes e eu não? Perguntou Rebeca, enquanto adoçava seu chá. Sim, os conheço há um tempo e já tenho o meu escolhido. É porque, minha filha, Adassa um dia se tornará rainha, e para isso, precisa que um príncipe se case com ela, e Helena emitiu um estalo com a língua ao ouvir sobre um dia sua irmã ter que casar-se. Qual o problema, Helena? Perguntou Adassa em tom sarcástico. Essa história de apenas se tornar rainha quando se casar é demais para mim. Onde está a independência? Independência é para aqueles que um dia trabalharam muito para conquistar o que querem. E é isso que estou fazendo. Além de estar querendo cumprir um propósito prometido a mim. Mas não vejo sentido em tal coisa. Você pode liderar um reino sem rei. Existem lugares governados apenas por uma rainha. É difícil. Mas acontece. E se este é o seu sonho, invista nele dessa forma, Adassa. E Helena tentava motivar a mais velha. Até porque se casar sem amar é uma coisa complicada, mamãe.
Por mais que faça parte da tradição de nossos povos, comentou Rebeca. De que lado está, Rebeca? Questionou Hadassah. Não espera que sua irmã se apaixone em 3 dias da hospedagem do príncipe Demia aqui, Rebeca? Respondeu a rainha. 3 dias foram necessários para muitos casais. Talvez eu não tenha a mesma sorte que eles. Ah, Hadassah, pare com isto, está bem? E Helena disse consolando sua irmã. Você passou anos de sua vida lutando para se tornar uma próspera, bondosa e sábia rainha. Não deixe a insegurança te impedir. Exatamente, Hadassah, não digo que vai se apaixonar, mas se, isto é, aquilo que queres. Bom, Rebeca, como diz o papai, interrompeu a princesa, pelo bem do povo. Sempre. E Helena e Rebeca completaram a frase que era dita pelo rei com bastante frequência. E Helena se incomodava, mas preferiu ficar em silêncio mediante a situação. Esse é o meu dever. Não precisa ser dessa forma, irmã. Escute, e Helena, não é porque você não se fixe em uma função que eu tenho que parar com a minha. Pelo reino. A vida não é uma fantasia que se lê em livros. Nossa, comentou Rebeca brevemente. Depois se pergunta por que prefiro passar horas dentro de uma biblioteca. Parem, meninas. E escutem, eu quero as 3 muito bem arrumadas e vestidas adequadamente, está bem? Um dos príncipes vem aqui apenas para nos visitar, e Helena poderá ficar encarregada de lhe mostrar como é o palácio. Rebeca gargalhou da expressão surpresa da mais nova. Mas por que eu, mamãe? Porque conheces esse castelo melhor que todas nós, caçulinha. E Rebeca estará cuidando dos vestidos para a festa de outono anual, enquanto Hadassah cuidará da programação e decoração do dia. A rainha dava uma tarefa para cada uma de suas filhas. Afinal, não é porque são princesas que teriam tudo o que desejam de mão beijada, não seria tão simples assim. Daqui a 3 dias é o baile, isso será tranquilo, disse Rebeca, ironicamente. Com tranquilo queres dizer, Hadassah quase arrancando seus próprios cabelos? E Helena riu do fato de sua irmã mais velha ser bem mais rígida em relação a organizações e decorações. Não se atrasem, repetiu a mãe, pausadamente. Ouviu, e Helena? Hadassah chamou a atenção da caçula. Ah! Sim, escutei perfeitamente. O que é para eu fazer mesmo? E Helena? O que, mãe? Só estou brincando, disse levantando-se. Se me derem licença, irei voltar para minha biblioteca agora. Diga-me que está brincando novamente. Queriam vocês que fosse. E Helena se despediu de suas irmãs e de sua mãe, depois saiu do jardim. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!